Olá, pessoal. Vamos gravar agora uma aula de exercícios do tópico de equilíbrio de precipitação, também chamado de equilíbrio de solubilidade, né? Só para fazer uma complementação da aula teórica vista em sala de aula. Então, nessa primeira questão, ele pede para a gente identificar os compostos pouco solúveis em meio aquoso. Então, não existe uma regra geral para a gente identificar quais compostos são bastante solúveis em água e quais compostos são pouco solúveis em água, né? Nos livros é apresentado a gente tabelas, né, que nos informam quais compostos tendem a apresentar menor solubilidade ou quais compostos tendem a apresentar maior solubilidade, certo? Só que nessas tabelas existem várias exceções, então não dá para a gente ter uma regra geral que se aplica a tudo, né? Então, com o estudo, dia a dia, é que a gente vai aprendendo, vai assimilando, vai aprendendo a identificar quais compostos são bastante solúveis em água e quais compostos são pouco solúveis em água. Em geral, sais e hidróxidos da família de compostos da família 1A e 2A são bastante solúveis em água, apesar de existirem exceções. E compostos de metais de transição, sais e hidróxidos, eles tendem a apresentar baixa solubilidade em água. Então, nessa primeira questão, nós temos vários compostos, alguns sais, outros hidróxidos metálicos, e aí ele pede para identificar somente os compostos que são pouco solúveis em água, né? Que são os compostos que geram ou produzem os equilíbrios de precipitação. Então, dentre esses compostos, o cloreto de sódio, o hidróxido de potássio, o hidróxido de bário, o sulfato de potássio, o hidróxido de lítio, o hidróxido de potássio, são todos compostos, sais ou hidróxidos de compostos da família 1A ou 2A, eles são bastante solúveis em água e por isso eles não foram marcados. Já os compostos de hidróxido de magnésio, né, que é pouco solúvel em água, cloreto de prata, pouco solúvel em água, cloreto de chumbo, pouco solúvel em água, iodeto de prata, pouco solúvel em água, sulfeto de chumbo, pouco solúvel em água, iodeto de chumbo, pouco solúvel em água, e sulfato de bário, também pouco solúvel em água, esses foram marcados, né? Como eu falei, a gente tem que consultar tabelas para identificar quais compostos são bastante solúveis em água e quais compostos são pouco solúveis em água. Na segunda questão, ele pede para a gente calcular a solubilidade molar dos compostos pouco solúveis em soluções aquosas saturadas de cloreto de prata e hidróxido de alumínio. Então, quando a gente estava estudando equilíbrio ácido-base, nosso foco principal nos cálculos era fazer cálculos de pH do meio, em função da presença daqueles ácidos ou daquelas bases no meio aquoso. Quando a gente parte para equilíbrio de precipitação, o foco passa a ser calcular a solubilidade desses compostos pouco solúveis também em meio aquoso. Então muda o foco. Nosso foco não é mais cálculo de pH, e sim cálculo de solubilidade, certo? Então aqui temos dois exemplos. Pedimos para calcular a solubilidade do AgCl e do hidróxido de alumínio. Nesse caso, o cálculo de solubilidade molar ele é independente da concentração, né? A gente calcula a solubilidade desses compostos usando somente a constante do produto de solubilidade desses compostos, que são constantes tabeladas encontradas nos livros. Cada sal, cada hidróxido metálico, cada óxido metálico, que é outra possibilidade também, apresenta sua constante, seu KPS tabelado. Então, se a gente precisa calcular a solubilidade desses compostos, nós vamos em busca das constantes tabeladas para efetuar esses cálculos. E como nós vamos obter a solubilidade em função da constante, a solubilidade obtida nestes casos é chamada de solubilidade molar, ou seja, solubilidade expressa em molaridade ou mol por litro, certo? Então, para eu calcular, é bem simples. Eu pego o composto e faço a dissociação, ou seja, escrevo a equação do equilíbrio de precipitação desse composto. Então, para o AgCl sólido está em equilíbrio com seus íons em fase aquosa. Então, cada 1 mol de AgCl sólido produz, após dissociar e solubilizar, ou após solubilizar e dissociar, 1 mol de prata
aquosa e 1 mol de cloreto aquoso. E aqui o valor da constante tabelada desse composto. Então, a relação estequiométrica é a seguinte: cada 1 mol de HCl produz 1 mol de prata. Então, podemos dizer que a solubilidade da HCl vai ser igual a concentração de prata, ou seja, a concentração de prata é equivalente a 1 vez a solubilidade do composto, enquanto que a concentração de cloreto, devido à relação estequiométrica, também será igual a 1 vez a solubilidade do composto. Diante destes parâmetros, nós jogamos esses valores na expressão da constante de solubilidade do KPS, onde o KPS vai ser igual a concentração de prata elevada a primeira, que multiplica a concentração de cloreto também elevada a primeira, substituindo esses valores nesta expressão, né, tendo cuidado com os expoentes, que é o fator primário de erro nesses cálculos de solubilidade. Nós temos que o valor de KPS, 1,8 vezes 10 a menos 10, vai ser igual a 1 vez a solubilidade ao quadrado. Então, vamos tirar a raiz quadrada desse valor e obtemos a solubilidade do composto como sendo 1,34 vezes 10 a menos 5 molar. Ou seja, significa dizer o quê? Esse valor, que em cada 1 litro da solução, eu só consigo dissolver, no máximo, 1,34 vezes 10 a menos 5 mols de HCl. Certo? No caso do hidroxialumínio, a relação estequiométrica muda um pouco, né? Isso eu coloquei esse exemplo aqui de propósito para que vocês identifiquem, aprendam a identificar as diferenças do cálculo de solubilidade, né? Então, 1 mol de hidroxialumínio sólido, ao dissolver e dissociar, ele produz 1 mol de alumínio aquoso e 3 mols de hidroxila aquosa. E aqui o seu valor de KPS, 3,1 vezes 10 a menos 34, né? Então, a concentração de alumínio no meio vai ser equivalente a 1 vez a solubilidade do composto, enquanto que a concentração da hidroxila no meio será igual a 3 vezes a solubilidade do composto. Isso eu obtenho pelas relações estequiométricas, né? Substituindo esses valores na expressão da constante do produto de solubilidade, KPS é igual a KPS é igual a concentração molar de alumínio elevado à primeira, que multiplica a concentração de hidroxila elevado à terceira, né? Jogando os valores de concentração de alumínio sendo 1S, concentração de hidroxila sendo 3S, percebam que é 3S elevado ao cubo dá 27, né? 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27, S a quarta, porque aqui é S a terceira, que multiplica a S a primeira dá S a quarta. Então, para esse cálculo de solubilidade, eu peguei a constante, dividi por 27 e tirei a raiz quarta. A gente consegue fazer esses cálculos com a calculadora científica, né? Então, a solubilidade do hidroxialumínio passa a ser 1,84 vezes 10 a menos 9 molar, certo? A terceira questão, ele pede novamente para calcular a solubilidade do HCl, porém expressa em concentração comum. Então, a concentração comum, ela indica ao analista uma forma mais fácil de ser entendida a solubilidade do composto, né? Porque em mol por litro é um pouco mais difícil, né? Mas em grama litro é mais fácil de a gente compreender quão baixa é a solubilidade desses compostos. Então, a gente calculou na questão 2, letra A, a solubilidade molar da HCl, que foi 1,34 vezes 10 a menos 5 molar. Então, se eu quero essa solubilidade molar expressa em concentração comum, basta eu converter concentração molar em concentração comum pela fórmula C é igual a M vezes MF. Ou seja, a concentração comum em grama-litro é igual a molaridade em mol por litro vezes a massa fórmula desse composto iônico, né? Então, fazendo esses cálculos, eu obtenho que a concentração comum a concentração passa a ser 0,00192 grama-litro. Ou seja, essa passa a ser a solubilidade do HCl expressa em grama-litro. Cada 1 litro de solução aquosa, eu só consigo dissolver no máximo 0,00192 gramas, ou seja, uma massa extremamente pequena para 1 litro de solução. Isso indica quão baixa é a solubilidade desse composto, né? A quarta questão, ele pede para a gente prever se a solução será insaturada ou saturada. Só relembrando, soluções insaturadas não apresentam precipitado, logo não produzem equilíbrio de precipitação. Já as soluções saturadas
apresentam precipitado e produzem equilíbrio de precipitação. Então, nesses casos, eu vou fazer um cálculo de produto iônico, né? Só lembrando que o produto iônico ele é obtido da mesma fórmula que a gente calcula a constante do produto de solubilidade. A diferença entre o produto iônico e o KPS é o seguinte: o KPS é um valor tabelado, é uma constante, né? Está nos livros. Cada composto pouco solúvel tem o seu respectivo valor de KPS. Já o produto iônico é um valor variável matematicamente. Ele varia de acordo com a concentração dos íons no meio. Mas a fórmula para obter o produto iônico é exatamente igual à fórmula para obter o KPS, certo? Então, se eu quero saber se a solução será insaturada ou saturada, eu vou calcular o produto iônico desse composto. Então, se eu tenho a HCl, se o KPS da HCl é obtida pela concentração de prata que multiplica a concentração de cloreto, então o produto iônico também vai ser obtido dessa mesma maneira. O produto iônico será igual à concentração de prata que multiplica a concentração de cloreto, tudo elevado à primeira potência. Mas já foi falado no enunciado da questão do HCl que a concentração dos íons prata e cloreto são 0,025 molar para o cátion, ou seja, para o cátion prata, e 0,050 molar para o ânion cloreto. Então, diante desses dados, eu jogo isso nessa fórmula do produto iônico, lembro de elevar aos expoentes, para não esquecer, e obtenho um produto iônico de 1,25 vezes 10 a menos 3. O produto iônico ele não tem unidade, ele é adimensional, do mesmo jeito que o KPS. E aí, uma vez que eu obtive esse produto iônico, eu vou comparar o produto iônico com o KPS. Eu percebo que o valor obtido do produto iônico é maior do que o KPS. Então, a solução ela passa a ser saturada de HCl. Então, a solução saturada significa dizer que existe precipitado de HCl neste meio e que o equilíbrio de precipitação está efetivamente acontecendo. Se o produto iônico calculado fosse menor do que o KPS, a solução seria insaturada e aí o equilíbrio de precipitação não existiria. Na quinta questão, nós temos uma solução de cloreto de bário e eu vou adicionar sobre essa solução sulfato de sódio. Isso vai promover a formação de um composto pouco solúvel de sulfato de bário. Mas o sulfato de bário só vai precipitar quando a solução tornar-se saturada, né? Que essa é a condição para o equilíbrio de precipitação acontecer. Então, ele pede, na solução de cloreto de bário na concentração de 0,01 molar, qual é a concentração de sulfato de sódio que deve ser adicionada para iniciar a precipitação de sulfato de bário. Então, está aqui o valor do KPS do sulfato de bário, 1,1 vezes 10 a menos 10. Então, para iniciar a precipitação, ou seja, para a solução tornar-se saturada, o produto iônico tem que ser exatamente igual ao KPS ou superior, né? Então, se o KPS é concentração de bário elevado à primeira, que multiplica a concentração de sulfato elevado à primeira, então, eu jogando esses dados na expressão, eu obtenho a concentração de sulfato necessária para iniciar a precipitação do sulfato de bário, ou seja, para tornar a solução saturada. Então, o valor de KPS é 1 vezes 10 a menos 10, enquanto que a concentração de bário já foi fornecida na questão inicial, é 0,01 molar. Então, se o KPS é esse valor e a concentração de bário é esse valor, né, eu tenho que realizar uma igualdade entre produto iônico e KPS. Isso só vai se concretizar se a concentração de sulfato for igual a 1,0 vezes 10 a menos 8 molar. Então, a partir do momento que a concentração de sulfato de sódio no meio for 1 vezes 10 a menos 8 molar, eu tornei essa solução saturada de sulfato de bário e ele passa a precipitar e o equilíbrio de precipitação passa a existir. E, por fim, calcule a solubilidade molar de uma solução de HCl contendo NaCl dissolvido. E a concentração de NaCl dissolvido é 0,025 molar. Nesse caso, nós temos o efeito do íon comum, ou seja, o íon comum é o cloreto. O cloreto ele é adicionado por fora, mas ele faz parte do equilíbrio de precipitação que já existe, ou seja, ele está aqui, ó, o cloreto. Mas eu adiciono o cloreto por fora na forma de cloreto de sódio. Então, estou exemplificando o cálculo de solubilidade em função de um íon comum. Então, eu vou usar a fórmula do KPS para o íon comum e a solubilidade passa a ser 7,2 vezes 10 a menos 9 molar.